Minha apresentação será sobre o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, que é um tipo de tecido epitelial. Começando pelo tecido epitelial em si, ele é um dos 4 tipos básicos de tecidos do corpo humano e é constituído por células poliédricas justapostas, entre as quais há pouca matriz extracelular, e as células epiteliais geralmente aderem firmemente umas às outras por meio de junções intercelulares. Esta característica permite que essas células se organizem como folhetos que revertem a superfície externa e as cavidades do corpo ou que se organizem em unidades secretoras. Assim, as principais funções do tecido epitelial são revestimento e secreção. Outra coisa importante a se falar sobre o tecido epitelial é a ligação deste com o tecido conjuntivo. Já que é um tecido avascular, o tecido conjuntivo serve não só de suporte físico para a estrutura do tecido epitelial, como também uma fonte de nutrientes para as células epiteliais. Assim, nas fotometrografias é possível observar não só o tecido epitelial, como também o tecido conjuntivo. Por exemplo, nessa fotometrografia do slide, que é uma fotometrografia da superfície da língua, corada a hematoxilina e eosina, é possível observar não só o epitélio de revestimento, suas células bastante próximas, justamente pela falta de matriz extracelular, como também o tecido conjuntivo associado e, como estamos falando da língua, um pouco de tecido muscular e parte de um epitélio glandular. Um dos tipos de epitélios existentes em nosso corpo é o epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, que será o foco desse vídeo. Ele é formado por um número variável de camadas celulares, daí o nome estratificado, e essas camadas se posicionam de tal forma que as mais próximas do tecido conjuntivo apresentam células cúbicas ou prismáticas e a mais superficial apresenta células pavimentosas e com núcleos achatados, daí o nome pavimentoso do epitélio. Além disso, também apresenta uma camada superficial densa de queratina, que também dá nome a esse epitélio. Nessa fotometografia da pele grossa, com coloração HE e aumento em 10 vezes, é possível observar o tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado, representado pelas siglas TE e Q, parte do tecido conjuntivo, parte do músculo estriado esquelético e parte do tecido adiposo. Além disso, também é possível observar a papila dérmica, que é uma estrutura, uma saliência presente na camada dérmica da pele, mais precisamente na camada papilar da derme. As células mais abundantes nesse epitélio são os queratinócitos, células diferenciadas do tecido epitelial, responsáveis pela síntese da queratina e que se organizam em 5 estratos ou camadas: o extrato basal, o extrato espinhoso, o extrato granuloso, o extrato lúcido e o extrato córneo. Na fotometografia mostrada no slide, com uma amostra de pele grossa com coloração HE e aumentada em 40 vezes, é possível observar o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e 4 de suas 5 camadas, com suas respectivas siglas. O extrato basal, que separa a epiderme da derme e cujas células apresentam morfologia cuboide com núcleo esférico central, representado pela sigla EB. Inclusive, nesse extrato é possível observar algumas células melaninadas. O extrato espinhoso, cujas células são ligeiramente achatadas com o núcleo central, e o citoplasma possui filamentos de queratina, representado pela sigla EE. O extrato granuloso, cujas células são poligonais achatadas com o núcleo central, e o citoplasma é carregado de grânulos basófilos de queratoialina e grânulos lamelares, que vão ser importantes para a formação de uma barreira que tornará a pele impermeável à água. O extrato lúcido, representado pela sigla EL, cujas células são achatadas, eosinófilas e translúcidas, não apresentam núcleo e organelas, e o citoplasma apresenta numerosos filamentos de queratina compactados. E por último, o
extrato córneo, representado pela sigla EC e visto nessa outra fotometografia, cujas células são achatadas, mortas, sem núcleo e sem organelas. O citoplasma é repleto de queratina, o que confere grande proteção à superfície da pele, impedindo a perda de líquido pela mesma. Nesse epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, as células do extrato basal sofrem regularmente mitose e dão origem a novas células que se diferenciam e migram para as camadas superiores até atingirem a camada córnea e se queratinizam no processo. Na camada córnea, as células se degeneram, morrem e descamam. Assim, o extrato córneo, a camada mais superficial do epitélio, é constituído pela proteína queratina e pelos restos de células epiteliais degenerados e sem núcleo.